Vamos lá. Me dá uma ajudinha. Você lembra até onde a gente foi? Da 2.1? A gente começou a ver essa parte de falhas, né, análise de cálculos. Sim. Chegamos a ver o diagrama SN ou não? Não. Eu acho que a gente parou aqui, né? Ó. Foi aí. Ah, maravilha. Então, uma retomada aqui. Eu já coloquei a aula para gravar. Eventualmente, se eles acabarem não vindo, a gente deixa a aula gravada, né? Então, análise de falhas e cálculos de esforço. De acordo com Norton, foi desenvolvido pelo engenheiro alemão August Roller o diagrama SN, ou curva de Roller, tá? Mas é mais conhecido mesmo como diagrama SN. Esse diagrama SN, para cálculo de falhas, né? Eu, inclusive, na nossa primeira aula que nós tivemos, eu abordei parte de falhas, de projeto e erros. Então, essa literatura que traz o diagrama SN, ela é clássica. É algo que é utilizado até hoje, tá? Então, e ele serve para quê? É uma forma padrão para caracterizar o comportamento dos materiais submetidos a solicitações alternadas, né? Apesar de existirem outras formas para determinar a vida útil de um componente específico, o gráfico SN, conforme demonstrado na figura, ainda continua sendo utilizado. Então, eles continuam usando por quê? Devido à eficiência dos dados fornecidos, né? Então, na disciplina que eu fiz doutorado, que era doutorado para engenharia de materiais, mas era doutorado da engenharia mecânica também, análise de falhas, nessa disciplina foi abordado esse diagrama SN e foi abordado, eu vi mais de 10 tipos de gráficos abordando esse tema. Mas o diagrama SN tem uma particularidade, devido à sua eficácia e simplicidade de obtenção de dados. Então, esse que é o grande barato. Então, se a gente olhar aqui o diagrama, deixa eu pegar a caneta. Olha só, nós temos aqui essa escala logarítmica, número de ciclos, ou seja, quantos ciclos o material está submetido. Como ele falou ali, carga alternada. Na verdade, você tem, dentro dessa análise de falha, duas formas de fazer. As duas apresentam eficácia, tá? Antigamente, era só a primeira, que é testar. Testar, testar e testar. Certo? Então, não tinha outra alternativa, outra solução, a não ser testar. Então, você colocava o material e submetia ele à fadiga extenuante para verificar o comportamento dele em relação à curva S. Hoje, nós temos o principal software utilizado é o ANSYS. Então, a modelagem pelo ANSYS ela se tornou tão eficiente, tão dinâmica, tão representativa, que muitos materiais, muitos dados, muita coisa tem sido feita com base no ANSYS. Então, é uma coisa muito legal a gente ter evoluído a computação gráfica a esse nível, né? Na verdade, ele opera com base em elementos finitos. Por quê? Porque nós acabamos gerando uma economia absurda. Então, imagina, você tem como pegar o componente, projetar o componente, gerar o 3D e submeter ao ciclo de falhas, tá? Então, o diagrama de SN, ele é usado tanto hoje na aplicação prática, você pegar o material e submetê-lo a esforço, quanto ele é utilizado para simulação computacional. Então, as cargas alternadas é justamente para você simular uma situação real. Então, o que diz o diagrama? Nós temos ele na escala logarítmica. Quantos ciclos ele suporta? 10 na sexta. Então, ele suporta 10.000 repetições. E essa é a linha de falha. Ó.
Opa! Então, aqui é o limite de fadiga, tá? Então, aqui ele vai embora. Aqui é a linha de falha. Então, quando ele atinge o limite de fadiga, a tendência dele é o rompimento. Veja que 10.000 ele começa a apresentar falhas, ou seja, ele começa a fissurar, ele começa a apresentar problemas. Mas não significa que ele sai de serviço. Aqui é onde ele rompe e sai de serviço. Então, esse diagrama, ele é fundamental importância, porque você utiliza ele para estimar a vida útil do teu projeto. Esse é a grande função dele, tá? Então, para desenvolver um projeto, obter esse sucesso, né, determinar a vida útil, conhecer esses modelos de fadiga, a gente tem basicamente 3 modelos que a gente pode trabalhar. Então, professor, eu vou usar os 3? Não, cada um tem uma finalidade específica. Cada modelo, ele se aplica a uma determinada situação, ok? Então, dentro desses modelos, o primeiro é o regime de fadiga, que usa a ASM, tá? Para trabalhar. E aí ele trabalha com um ciclo até 10 na segunda, ou seja, 100 repetições de ciclo de tensão, deformação, variando de acordo com o material. Já no ciclo alto de fadiga, ele vai até 10 na terceira, tá? Então, sendo assim, pode-se considerar 10 na terceira para diferenciar os dois regimes, ou seja, um vai até 100 ciclos e o outro modelo considera até 1.000 ciclos e analisa os dados. Tá? Deformação, número de ciclos. Então, essa aqui é uma outra abordagem, a segunda, mas ela está mais voltada para pensar o quê? Nos danos cumulativos devido às modificações cíclicas na carga. Então, o que acontece? Vamos pensar agora em nível atômico, tá? Para entender um pouco mais isso. Então, na verdade, nós, quando trabalhamos com metais, a gente se parametriza sempre pela lei de Hooke. E aí vem aquela questão. Professor, deixa eu entender. Eu tenho na lei de Hooke regime elástico, plástico, e aí eu tenho escoamento, tenho, né, a ruptura. Então eu vou dimensionar minha peça do elástico, ela vai ter duração infinita. Será que isso é verdade? Não, não é verdade. Se a gente voltar lá na disciplina de materiais que vocês tiveram e se recordar da estrutura cristalina, né? Então o aço, ele tem a estrutura cristalina dele. Se a gente for analisar, o aço, a estrutura que a gente aprende lá é perfeita, tudo maravilhosa. Mas a gente não pode esquecer que toda a estrutura apresenta descontinuidades. E essas descontinuidades são onde geram esses pontos de tensão. Então pensa, o metal ele está deformando. Está no regime elástico? Sim. Mas ele está alterando a sua estrutura cristalina. Tá? Então, ele está modificando a estrutura cristalina. E a estrutura... Como assim? Vamos lá. Imagine, vamos ver um exemplo. Imagine uma hélice de ventilador, né? Uma hélice de avião, ou uma hélice daquelas torres eólicas de energia. O que acontece? Este material ele tem que ter flexibilidade. Se ele não tiver, se ele for rígido, ele quebra. Começa por aí. Então ele vai ter que ter uma certa flexibilidade, sim, característica do metal empregado na estrutura e dos compostos. Beleza. Então o que acontece? Como ele tem que ter essa flexibilidade para trabalhar,
Isso eu poderia daí aplicar uma peça de um carro, né? Ele tem que ter necessariamente essa flexibilidade. O que vai acontecer? Você tem o deslocamento, quando eu tenho essa ductibilidade, chamada de ductibilidade, né? Esse deslocamento atômico, e eu tenho nele presente, ele faz o deslocamento, eu tenho uma peça, eu tenho uma descontinuidade na estrutura atômica, essa descontinuidade vai tender a gerar a falha. Então, o que acontece? O material está no regime elástico, está no regime elástico. Então, eu não deveria respeitar a lei de Hooke? Na teoria, sim. Mas na prática, a estrutura atômica de todos os metais possui descontinuidades. E aí que está. Esse também é o grande barato da história. A descontinuidade, eu posso usá-la para interferir no material. Eu posso usá-la a meu favor. Então, eu vou lá e faço um ensaio de ciclos. Esse negócio aqui não está bom, não. Deu 10 na 6, eu precisava de 10 na 8. E agora? Eu vou alterar as propriedades da minha liga, usando as descontinuidades, inserindo novos átomos, para enrijecer essa estrutura e fazer com que eu tenha uma vida útil maior. Isto é mudança. Você fazer isso. Como que eu consigo fazer isso? Vocês aprendem isso com um nome chique e bonito, né? Tratamento térmico. Uma das formas, tratamento térmico. A outra, você mudando a variação da tua liga. Tá? Por exemplo, eu pego uma liga e utilizo. Você tem uma liga, eu posso pegar uma liga, por exemplo, de cobre, adicionar cobre na minha liga, e aí o cobre vai alterar essas propriedades, vai me dar essa característica que eu estou buscando. Enfim, então, para isso que serve. Então, a análise de falhas, etc., ela tem a sua finalidade, determinar a durabilidade da minha peça. Ponto. Não outro motivo. E aí nós vamos para o próximo slide, ver o último, que é o modelo de mecânica de fratura linear elástica. Tá? Então, na verdade, ele está usando o quê? A análise da fratura ela é determinada na melhor forma para identificar onde eu tenho este ponto de tensão. Então, ele é bastante utilizado para determinar o quê? A vida útil, o tempo de vida, quanto tempo e quantos ciclos aquela peça vai suportar, né, nessas tensões cíclicas. Se a gente pegar um exemplo, uma falha por fadiga inicia-se com uma pequena trinca, geralmente microscópica. Tal trinca acontece em regiões críticas. Onde são as regiões críticas? Aí nós temos que ter uma análise. Embora ele falou a palavra microscópica, nós temos que ter uma análise macro da coisa. Então, eu tenho uma peça. Eu já mostrei essa modelagem. A gente já viu, deu uma olhadinha rápida no ANSYS. Ele vai identificar na peça os pontos de tensões. Ele vai me dizer exatamente aonde eu tenho essa tensão crítica, aonde eu posso ter a ruptura da minha peça. Ele mostra para mim, olha, tá vendo essa peça aqui? Beleza. Os esforços de tensão concentrados neste determinado ponto irão gerar a ruptura da peça. Tá? Então, ela vai romper naquele ponto. Opa! Então, eu posso fazer o quê? Alterar a geometria da peça para prevenir. E aí, o que acontece quando eu vou ter essa falha? Não, aí eu estou analisando as tensões acumuladas, mas o material, aí, por que ele vai fadigar? Aí a gente se baseia na teoria da descontinuidade da estrutura cristalina. Tá? Então, ficou claro a análise entre os dois? Não, ficou assim, professor. Maravilha. Tá? Então, a carga de fadiga.
Então, a gente pode ter qualquer carga gerando fadiga. Como assim? Imagine que uma peça foi projetada para suportar 10 mil newtons. Beleza. Uma força de 10 mil newtons. Ou 10 quilonewtons. E ela trabalha, ao invés de 10 quilonewtons, ela está trabalhando num regime de 3 quilonewtons. Ela vai fadigar? Sim. Por quê? Aí a teoria da estrutura cristalina nos planos de descontinuidade explica por que ela fratura. Tá? Então, qualquer tipo dos citados, ele pode ser caracterizado por meio de dois parâmetros. Então, eu posso, na verdade, pegar essas três condicionantes e posso usar duas, se eu quiser. Posso usar uma, posso usar as três na análise que eu estou fazendo. Tudo depende do quê? Do que você quer saber. Né? Qual é a tua pergunta em relação àquele projeto, àquela determinada peça? Tá? Então, aí o que acontece? Você vai fazer a média. Você vai pegar, opa, eu trabalhei com a A, acabei com a C, beleza, faz a média das três. Ah, eu trabalhei só com a B e com a C, média das duas. Essa é a ideia. Tá? Então, para amplitude, a variação de tensão, que na verdade sigma é a nossa tensão, aí você vai ter a mínima e a máxima dividido por 2. Né? Então, assim, não tem segredo. Para amplitude, eu pego a mínima, pego a máxima, divido por 2. Geralmente, isso aqui, na modelagem computacional, não é tão simples assim. Né? Porque, pensa comigo, se eu faço 10 mil ciclos, 1000 ciclos, é muito pobre você imaginar que com o recurso da computação, eu vou pegar a menor e a maior para poder calcular essa amplitude. Né? Que ele, na verdade, o que ele quer? A amplitude. Ele quer saber o quê? A variação. O que deu ali? Quanto variou? Então, é feito o quê? É feito a consideração de todos os dados. Por quê? Hoje, com o Excel, é ritículo. Né? Ah, eu vou fazer isso na mão. Opa, vamos conversar direito, que esse negócio ficou bruto demais. Né? Pegar 1000 dados aqui, não, dá muito trabalho. Agora, com o computador, não. Eu posso fazer uma curva de tendência, eu posso mostrar exatamente qual é o comportamento real. Então, eu tenho como calcular. Mas essa fórmula é legal porque ela dá esse parâmetro de você tentar resolver. A média é a mesma coisa, né? Soma máxima e mínima, divide por 2. E, diante disso, a gente vai determinar este R, que é a razão de tensão, que é a mínima dividida pela máxima. E a amplitude, eu determinei aqui atrás a tensão de amplitude, a tensão média. A tensão de amplitude dividido pela média me dá a razão de amplitude A. Evidentemente, esse cara é adimensional, assim como este cara aqui é adimensional. Tensão divide tensão, dá número adimensional nos dois casos. Já essa tensão de amplitude e a média não são adimensionais. Tá? Então, uma das grandes oportunidades propostas pelo estudo de fadiga dos materiais é determinar o quê? A vida útil do material. Quanto vai durar a minha peça? Quanto tempo uma engrenagem, um rolamento, a polia, a estrutura da máquina em si, ou o conjunto da máquina? Se a gente pensar em peças de reposição, pensar na peça como um todo, porque de repente eu vou projetar a máquina para durar a vida útil da máquina. Cuidado para não confundir isso, tá? A vida útil da minha máquina é para 1 milhão de ciclos. É uma máquina que faz X qualquer. Uma máquina lá, 1 milhão de ciclos. Ah, maravilha. Chique minha máquina. 10 da 9. Ok. Mas todos os componentes dela serão projetados dentro dessa linha? Não. Agora, por quê? Porque, de repente, a minha máquina que custa
Y vai custar 5Y. Vamos dar um exemplo prático? Eu pego o meu carro. Meu carro tem um motor projetado, por exemplo, para 200 mil quilômetros ou 300 mil quilômetros. Mas o meu amortecedor, para durar 300 mil quilômetros, ele teria que custar 5 vezes mais caro. Então, vale a pena? Não. Calma lá, ó. Vamos fazer o seguinte, roda com esse negócio aí, cuida do carro que ele vai de 70, 80 mil até 100 mil, tá? Se for bom produto, uns 100 mil quilômetros, ele vai durar. Ah, maravilha. E você faz o que depois? Troca. Eu pego a bateria. A bateria, é 300 mil quilômetros o teu carro. Beleza, tua bateria não vai aguentar 300 mil. Só eu vou cuidar da bateria. Fica à vontade. A não ser que você saia correndo e saia andando que nem louco para fazer 300 mil quilômetros em pouquíssimo tempo, a tua bateria tem uma vida útil determinada pelo tempo, porque ela é reação química. Ah, eu poderia fazer uma bateria para durar mais? Poderia. Por que eu não vou fazer? Porque é loucura. Vai custar. Olha, escuta, eu vim comprar o carro. Não, você escolhe a bateria, porque a bateria é mais cara que o carro. Não faz sentido. Né? Embora a gente faça piada, isso está muito perto de acontecer. A bateria custar igual ao carro, quando a gente fala de carros elétricos. E a bateria do carro elétrico vai ter o quê? Vida útil. Exatamente igual o carro. Então, a bateria pode ser projetada para 300 mil quilômetros, o carro projetado para 300 mil quilômetros, e aí o que acontece? Os dois são para 300 mil quilômetros. Se torna muito caro. Então, eu faço o carro para 300 mil e a bateria para 100 mil. Opa, mas espera aí, mas a bateria custa metade quase do valor do carro. Né? Então, isto é algo que vai acontecer e o processo de reciclagem das baterias dos carros elétricos é algo que vai acontecer de uma forma quase que normal, uma forma natural. Por quê? Porque o teu carro pode durar, né, como eu falei, 300 mil quilômetros, mas a bateria ela não vai aguentar. Então, você não vai mais à concessionária para fazer uma manutenção de motor a combustão com troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, etc. Por quê? Porque todos os outros componentes, eles vão durar mais de 50 mil quilômetros. Então, você não precisa. Você vai para trocar a bateria. Né? Então, isto é uma outra coisa que as pessoas não estão se atendo, mas vai causar um impacto muito grande na relação consumo. Em termos assim, oficinas mecânicas. Por que você precisa ter um centro automotivo, oficina mecânica, para fazer milhões de serviços, coisa e tal, onde a gente sabe o que é o mais caro? O motor. Onde dá manutenção? No motor. Troca de óleo e tal, não sei o que, é o motor. Opa, se ele é elétrico, tchau. Esquece, põe ele para rodar e já era. Então, daqui 10 anos, eu acredito que na Europa, nos Estados Unidos, mais Europa, tá? Estados Unidos não estão tão avançados na onda verde porque não querem. Não é muita deles. Eles gostam de carro grande com motor grande a gasolina, não é nem a diesel. Então, mas na Europa, devido às leis de emissões ambientais, pode ter certeza, daqui 10 anos, você vai ter metade das oficinas existentes no país hoje. Por quê? Porque você não vai precisar de muita coisa. Ah, meu carro deu problema. Onde? Bateria. Vai lá, troca a bateria e pronto. E olha, no futuro, você vai lembrar, daqui a alguns anos você formada, quando isso se tornar uma realidade. Vai ter aluguel de bateria. Tipo, você pega a bateria e paga um comodato. Mas como que eu vou saber a durabilidade dessas peças e todo esse conjunto? Através da análise de falhas e fadiga. Eu vou precisar dela para me orientar. Eu vou precisar dela para trabalhar as estimativas de ciclo. E no caso da bateria, o que tem a ver com fadiga? Ah, é?
eu posso não ter da forma que a gente está pensando na estrutura metálica, mas eu vou ter de outra forma, em ciclos de carga e recarga. Quanto as células são capazes de suportar ciclos de carga e ciclos de recarga. Essa vai ser a ideia, esse vai ser o que vai ser, digamos assim, discutido lá na frente. Essa é a ideia. É isso que a gente vai trabalhar, este conceito, tá? Então, dentro disso, então nós temos limite de resistência à fadiga e limite de resistência à tração, tá? Então, eu pego o limite de resistência à fadiga, repare, ele é 700 MPa. E o limite de resistência à tração, ele é superior a 1.400 MPa. O que isso significa? Significa o quê? Aonde que está o limite de resistência à tração? Ele está postado exatamente no gráfico da lei de Hooke, onde termina o regime elástico, e o regime elástico troca para plástico, aonde as deformações não mais retornam. E repare, o limite de resistência à fadiga é metade do regime do limite de resistência à tração. Ou seja, isso é uma prova que estou trabalhando de fato no regime elástico. E a teoria das discordâncias, das descontinuidades do material, da descontinuidade da estrutura cristalina atômica, é o que prova isso. Tá? Então é muito legal porque você tem mais ou menos a ideia de você conseguir provar da onde que vem os dados. Tá? Então, todos os materiais apresentam uma variação de resistência. Então, o limite de fadiga ele é usado para representar essa resistência. Uma vida infinita somente para materiais que apresentam essa grandeza característica. Então, eu vou ter o conceito teórico de material com vida infinita em qual situação? Por exemplo, eu tenho uma liga de titânio dentro de um componente metálico, né? Vamos lá, as asas dos aviões, elas são conectadas na estrutura por ligas de titânio, as quais apresentam um valor muito elevado. Então, por exemplo, toda a estrutura do avião está projetada para 1 milhão de ciclos. As asas vão para além de 10 milhões de ciclos. Então, na liga de titânio em particular, ok? O que acontece? Então, eu digo que este material tem essa grandeza de apresentar essa característica de vida infinita. Na verdade, quando ele atingir os 10 milhões de ciclos, ele rompe igual aos outros. Mas como o teto dele, o limiar dele, é muito superior aos demais materiais, ele acaba tendo esta grandeza atribuída a ele. Tá? Então, assim como nesse processo, encontra-se uma inflexão, né, que a gente chama de joelho, e deve ser ao limite de fadiga. Então, se o material que é considerado de nível de tensão, ele deve ser abaixo do que ocorre em mais falhas com fadiga, podendo-se continuar os ciclos de tensão ilimitadamente. Ou seja, se eu tenho ali o joelho de inflexão, vamos lá. Eu achei que eu tinha colocado. O joelho de inflexão, vamos fazer o desenho. Eu tenho lá, mais ou menos aqui, ó. Ou seja, esse é o ponto que ocorre a ruptura do material, joelho de inflexão. Mas ele está dizendo o seguinte, olha só, que pode considerar ilimitadamente, ou seja, se a quantidade de tensão submetida não atingir este ponto de carregamento, né, ficar abaixo dessa linha, chegar aqui, ó, opa, eu tô aqui,
a minha carga não está sendo efetiva, não está atingindo essa linha, ele teoricamente considera que ele está no infinito, ou seja, esse trecho aqui de carregamento não irá afetar a vida útil do material. Isso é teórico, tá? Então, a equação da linha da reta tem 10 na terceira ciclos e é dado o joelho com 10 na sexta ciclos. Então, aqui nós temos a nossa fórmula da força de fadiga, onde tem um coeficiente A, de tensão dado, e um coeficiente B. Esse aqui é adimensional? Não, porque aqui vai ao quadrado. Esse aqui é adimensional, porque os dois não estão ao quadrado, então esses caras se matam. Tá? E a tensão de amplitude é conhecida dessa forma em função dos ciclos. Na verdade, eu tenho o quê? A passando para lá, multiplicando aqui, e esse cara, raiz de B, tá? Onde o B está aqui, e a tensão, e essa tensão a gente já aprendeu da onde ela vem. Então, segundo Collins, fadiga é um termo geral aplicado à separação repentina e catastrófica de um componente de uma máquina em duas ou mais partes, com resultado da aplicação de cargas ou deformações variáveis por um período de tempo. Ou seja, para ocorrer a deformação, não preciso, a ruptura, eu não preciso mudar o regime de ciclos. Eu vou estar dentro do meu regime de ciclos, tá? Ou seja, tenho lá o conhecimento da lei de Hooke, fase elástica, ok. Naquele exemplo que a gente viu, 1.400 MPa e vou estar com 700 o limite de fadiga. Então, se eu não ultrapassar aquela carga, que é o limite de fadiga dos 700 MPa, professor, vamos lá, vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso. Vamos pensar desta forma na nossa lei de Hooke. Tá? Então, eu tenho lá o gráfico da lei de Hooke, dessa forma, e ele vem aqui, regime elástico, aqui ele fez o plástico, e aqui ele vai para a ruptura. Beleza. Um material X qualquer, que esse conhecimento vale para, não é só para metais. Então, este trecho daqui até aqui é meu o quê? Regime elástico. Eu tenho bem aqui meu limite de fadiga, tá? Aqui em cima é quem? É o meu limite, esse cara, ó. Aqui, ó. Esse cara é meu limite de resistência. Beleza. Então, digamos que eu esteja com ciclos nesta região abaixo do limite, é aquele conceito do que vai ao infinito. Beleza. Tá? E aí, para que ocorra, eu tenho que passar para essa faixa aqui, ó, daqui para cá. É aqui que, estando nesta faixa, eu vou estar fazendo o que ele falou aqui, tá? Separação repentina e catastrófica. Na verdade, essa separação repentina e catastrófica, ela é repentina, sim, quando ela rompe de vez, tá? Então, quando ela rompe de vez. Mas isso não significa que ela seja catastrófica. Por quê? Porque se você pegar uma peça num regime de tensão, que ela esteja atuando ali
naquela faixa dos dois limites, você vai observar com microscopia eletrônica que ela vai iniciar um processo de microfissuramento. Aonde? Nas descontinuidades da estrutura cristalina. Então, os átomos, eles, dentro do arranjo e rearranjo, ou seja, recebe tensão, tira, recebe tensão, tira, ele vai alterando a estrutura cristalina, o material vai se adaptando. E a estrutura possui descontinuidades, essas descontinuidades vão gerando estresse no material e vai aparecendo microfissuras. Qual que é o problema? O problema é que quando ela ocorre, ela vai de vez. Então, tem como observar antes da ruptura? Sim. Inclusive, você pode pegar e olhar a peça após o rompimento e ela mostra exatamente aonde ela fez essa ruptura, tá? Aonde ocorreu esse rearranjo atômico. Opa! Trocar o apontador. Então, as cargas fundamentais dos elementos da máquina são cargas de que tipo? Axiais, cargas diretas, de cisalhamento, torção e flexão. Geralmente é o quê? É o básico que a gente aprende lá na resistência dos materiais. Carga axial, ou seja, no eixo da peça, ela é dois tipos de carga. Ela vai ser uma carga ou de compressão ou uma carga de tração. E a flexão ocorre com a carga sendo aplicada lateralmente, né? Evidentemente, nós vamos avançando dentro desta ideia e aí a gente pode adicionar a flambagem, né? Então, a flambagem da peça. Mas você já dimensionou a peça para que ela suporte o efeito da flambagem. Então, eu não estou analisando, esse é um detalhe muito importante, o comportamento mecânico total, a torção, etc. Não, eu estou analisando as cargas aplicadas que irão gerar o processo cíclico de repetição, consequentemente, vão levar a peça à fadiga. Então, essa é a ideia, tá? Então, esta é a ideia geral. Então, o cálculo de tensão de duas forças que vão produzir ao longo de um eixo, de uma barra, é dado pela nossa clássica e tradicional fórmula de tensão, onde P é a carga pela área aplicada, né? Então, quanto maior a área, maior será a tensão. Ou, quanto maior a área, menor será, melhor será a distribuição da força. Por isso que é um princípio, se a gente analisar, meio básico, mas muito fundamental. Eu sempre digo para os alunos, esta é a principal equação da engenharia. Senhor, mas esse negócio é muito simples. É. Mas, ao mesmo tempo, ela nos submete a algo muito complexo. Por quê? O que nós dimensionamos na engenharia? Na engenharia civil é mais fácil, porque você pega e dimensiona a área do pilar, a área da viga, em função da tensão que você... da força, né? Porque você calculou a tensão. É verdade. E na mecânica? Quando eu dimensiono uma peça, um eixo automotivo, eu estou fazendo o quê? Dimensionando o quê? A seção. Professor, mas eu posso variar a qualidade do aço. É verdade. Mas a qualidade do aço é parametrizada em função da seção. Então, por isso que eu falo, o compreendimento da extensão do que significa essa fórmula
Aí sim o bicho pega. É mais difícil, é mais complexo. Tá? É mais difícil, é mais complexo. Mas, basicamente, é isso aí. Basicamente, é isso aí. Você vai ter este entendimento de como é o comportamento de todo o dimensionamento. Então, é uma coisa muito doida. Porque o que acontece? Imagine que a gente está vamos fabricar uma peça metálica. Por exemplo, eu acho muito legal, grande e barato, algumas universidades federais participam de um evento chamado Corrida de Mini Baixa. O que seria o Mini Baixa? Na verdade, é um carrinho off-road com sisteminha de tração e tal, que eles vão colocar numa pista de terra, geralmente, e aquilo foi projetado pelos alunos. Então, vamos fazer o dimensionamento. Eu não vou criar ligas metálicas para isso. Nem a indústria automotiva faz, ela usa as ligas prontas. Ah, professor, o que eles mudam? O projeto de estamparia, o qual é baseado nos dados daquela liga e os esforços em função do design. Opa, para esse design eu vou precisar dessa quantidade de material. O Mini Baja segue a mesma lógica. E a consideração é da área. E o Mini Baja, a mesma coisa, ele é feito de estrutura tubular e é dimensionado nos tubos. Você já viu esses Mini Baja? Não, professor. Vamos ver então aqui, dar uma olhadinha na internet. Eu já colaborei com o pessoal do Fórmula. Ah, legal. Boa noite, Pedro. Eu não vi que você tinha entrado. Eu entrei um pouco atrasado. Não, beleza. Seja bem-vindo. Eu estou pegando aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. É um grande barato. Eu acho muito legal, porque eles fazem os alunos pensarem. Olha só, isso são os mini Baja. Ó, projeto mini Baja. Olha só. Laboratório de Dinâmica e Simulação da UFSC. Da USP. A UFSC, até onde eu sei, tinha. Não sei se tem, vamos ver. Ah, tem, ó. Olha só. O da faculdade que eu participava chama Comiquet, com K. Qual faculdade que era? O FSJ. O F... SJ. IJ? O FS de São João. SJ. Isso. Aqui, ó. Tem aqui, ó. São João del Rei? Isso. Então, ó, tá aqui. Então, assim, o dimensionamento de um carro ou do mini Baja é a mesma coisa. Ah, professor, o mini Baja é isso, é aquilo. Puro preconceito. A análise do metal empregado para construir aquela estrutura tubular, agora você já sabe como é que é mini Baja, né, Luana? Agora eu sei, professor, mas eu não sabia pelo nome. Mas depois que eu vi na figura aí, eu sei o que é. Então, a estrutura tubular dimensionada, ela vai seguir o mesmo princípio de cálculo de uma estrutura de uma porta de um carro, por exemplo, da estrutura tubular propriamente dita do carro. Né? E aí, o que acontece?
Lembra? Eu falei, 2 parâmetros. A área do material, que segue aquela equação ali, eu falei que é a principal da engenharia, e eu posso fazer o quê? Opa, eu posso aumentar a resistência à tração. Como que eu consigo aumentar essa resistência? Eu consigo aumentar a resistência se eu aumentar a área ou trocar por um material mais resistente. No concreto, é a mesma coisa. Eu tenho concreto com vários níveis de resistência. Então, ou eu mudo a área, ou eu aumento quantos MPa o meu concreto suporta. Esse é o grande barato de você analisar essa equação. Se você pegar o povo da elétrica, para a gente não vai dar. Será? A lógica que vale para o mini baja, para o concreto da civil e por o povo da elétrica, quando eles estiverem dimensionando a carcaça de um motor, é a mesma. Né? E todos os 3 estão dentro da ideia de regimes de fadiga. Todos os materiais. Evidentemente, a elétrica, nesse caso do transformador, se favorece, e a civil também. Por quê? Porque eles trabalham com cargas mais estáticas. Presta atenção no conceito. Mais estáticas não significa que sejam estáticas de fato. Tá? Então, a gente tem uma visão meio errada. Acha, o prédio ali está parado, está quieto. Não, ele sofre oscilação de carga de dentro. Tá? Então, eu tenho que ter uma certa flexibilidade, uma certa tolerância no concreto para ele suportar as deformações. O mesmo vale para o transformador. Se eu não tiver nada, vamos pensar em condições ideais, na pior das hipóteses, né? Tudo quieto, ok. De manhã eu tenho uma temperatura, à noite eu tenho outra. Eu já submeti a minha liga metálica a um estresse devido à variação de temperatura, a qual automaticamente irá gerar uma situação de fadiga. Então, isso é um grande barato, porque se aplica a tudo. Na figura é mostrado um eixo que, na maioria das vezes, sofre o quê? Torque, em sentidos opostos. Por exemplo, eu tenho meu carro, ele tem tração dianteira. Eu vou ter o motor gerando através da árvore de centro, os pistões trabalhando lá, 4, 1, 2, 3. Ele gera rotação na árvore de centro. A rotação, ou seja, essa força vem com grande perda térmica, mas, enfim, ela vem para a caixa de marcha, que faz a conversão de torque, e a caixa joga para as rodas, para elas serem tracionadas. Se for traseira, eu tenho o cardan, que nada mais é que uma peça que vai fazer a distribuição desta tração, com a cruzeta, etc., que são componentes do próprio cardan, e vai jogar a tração na traseira. Mas seja a tração dianteira ou traseira, evidentemente, pessoal, eu estou simplificando os componentes do veículo só para dar o exemplo. Tá? Você vai ter torque sendo gerado e você vai submeter a um esforço de torção. Então, você tem um esforço de torção ali sendo atribuído ao veículo. Tá? Então, detalhe curioso, eu tive que trocar do meu carro essa peça. Tração traseira, uma das laterais, ela começou a apresentar barulho, coisa e tal. Né? Logo que eu peguei o carro, daí andando, tem um barulho estranho. Aí fui ver o que tinha acontecido. A peça, a própria BMW projeta ela para não dar problema. E eu tive que trocar a peça, porque o antigo dono bateu a peça em alguma coisa, uma pedra, sei lá que
doideira que o cara fez, deformou a peça e ela começou a apresentar problema. Então, eu troquei por uma peça usada, nunca mais deu problema. Muito doido isso. Mas, assim, aí entra dentro daquele conceito do que? Limite, o ciclo de fadiga dessa peça, voltando lá no início da aula, na curva SN, ele foi projetado por uma quantidade de ciclos muito superior. E deu problema? Deu problema. Por que que ele deu problema? Porque ocorreu um evento do qual a peça não foi projetada. Então, isso é um detalhe bastante interessante, né? Então, ela rompeu por fadiga e tal. Não. Opa, ela sofreu o quê? Um esforço que a gente pode dizer que tirou esta peça do regime elástico dentro daquela faixa que ela ficaria de trabalho. Aí não tem o que resolva. Então, o torque em sentidos opostos, evidentemente, ele tem que ser em sentidos opostos, porque senão ele não vai gerar a tração necessária para movimentar o carro, tá? Então, se a gente pegar ao longo de um eixo, esse torque nós podemos ter nesta fórmula aqui dada. Vamos pegar aqui a nossa tensão. Qual tensão? Cisalhamento. Como assim, professor? Simples assim. Vocês um dia na vida, vocês já devem ter lavado uma peça de roupa que seja. O senhor lavou minha máscara? Então. Aí você para, quando terminou de lavar, você fez o quê? Você torceu. Torceu. Então, professor, mas eu nunca lavei nada. Perfeitamente. Você vai no banheiro, no intervalo, pega a toalha de rosto, não precisa molhar nem nada, mas torce em sentidos opostos, você vai ver a formação de uma espiral a 45 graus. Ali ela está mostrando para você aonde a peça está submetida às forças cortantes, ou seja, força de cisalhamento. Tá? Então, na verdade, é onde a peça apresenta a maior tendência a cisalhar, a romper. Então, por isso, nós trabalhamos com cisalhamento, tá? Esse é o torque, aqui é a relação do raio e o J no nosso momento de inércia. E aqui, ó, R é a distância do centro até o eixo do raio externo, por isso que o R tem que ser menor igual ao raio, por quê? Eu estou pegando daqui até aqui, né? Então, o meu raio vai ser maior aqui, não faz sentido, ele sai da peça, ele sai fora da peça. Tá? Ele pode até ser o quê? No máximo? Igual? Pode, é o que diz a fórmula. Tá? E se o meu raio for 0? Então, aí eu tenho 0 de tensão. E quanto mais para fora, maior. Ó. Esse é o diagrama, ó, de representatividade. Faz sentido? Claro, total. Se eu for analisar isso como um momento, né? Quanto maior a distância, maior a atuação da carga. Fecha a mesma lógica. Não é a mesma coisa. A gente está falando de tensão de cisalhamento. Mas a gente está falando dessa distribuição do diagrama. E aqui, como eu já tinha dito antes, nosso momento de inércia, ele vai ser dado o quê? Em função do raio, tá? Em função do raio. Isso se a seção for o quê? Sólida. Se eu não tiver a seção sólida, embora não venha na apostila, mas é algo que a gente já estudou em disciplinas passadas, eu vou ter o raio externo menos o raio interno. Né? Uma peça oca, por exemplo, a seção tubular do Baja, que a gente estava falando, eu tenho um tubo onde eu tenho o meu raio externo e eu tenho o meu raio interno. Eu retiro a diferença, me dá exatamente a espessura da chapa, a qual eu utilizo
por essa fórmula, só substituindo onde diz raio, eu substituo por raio externo menos raio interno e calculo esse momento de inércia. Seguindo, baseado naquilo que a gente já viu lá, em Física dos Materiais, nós temos a nossa querida lei de Newton, né? Então, a gente tem aqui a força, a massa, a aceleração, o somatório das forças, e eu tenho aqui o nosso momento em relação ao quê? Ao centro de gravidade. Derivado em relação ao quê? Ao tempo da quantidade de movimento angular. Como assim? A gente está falando de uma peça que tem rotação. Então, quando eu pego a torção, eu tenho minha torção angular. Eu vou ter velocidade angular, aceleração angular. Eu estou passando rápido sobre esses conceitos, porque são conceitos que vocês já viram. Caso surja eventualmente alguma dúvida nos exercícios, quando a gente for trabalhar com isso na prática, evidentemente a gente para e volta, tá? Então, pessoal, dentro disso, nós chegamos à nossa equação. Olha lá, momento de inércia em relação a x, velocidade angular em relação a x, e o nosso vetorzinho de inércia. Tenho para x, para y e para z. Tá? Momento de inércias analisando nos 3 eixos. Para a gente analisar. Isso para corpos simétricos. Então, quando a gente substitui na equação, pode ver o que acontece aqui. Da onde que veio essa equação? Olha só. Tá aqui. Esse H, vou substituir pelo somatório. Olha lá a aceleração angular, aparecendo pela velocidade. Então, repare, eu pego a inércia de x, pela aceleração angular x, pego esses dois, que são eixos perpendiculares a este, com suas respectivas velocidades. Faço o mesmo para y, o mesmo para z. Então, os momentos em x, em y e z são momentos em relação à aceleração angular de x, y e z. Exatamente, ó. Y com y, x com x e z, y com... e z com z. Bom, dessa forma, nós fechamos o conteúdo da aula passada, a qual acabou ficando pendente. Perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Não. Pedro? Não, por enquanto está tranquilo. Beleza. Então, pessoal, nós vamos seguir o baile, porque a festa é grande e a gente precisa dar conta. Nós temos que recuperar conteúdo que a gente acabou ficando em defasagem devido a essa falta de aula. Então, eu fiz os slides já para dar uma condensada, uma enxugada, e aquilo que era o conteúdo para a gente ver em 2 aulas, a gente vai ver em uma aula, a gente está vendo na metade da aula. Se a gente for pensar que agora é 8h10, a gente está praticamente na metade da aula. Já que o nosso intervalo ele é um pouco diferente do normal. Isso é uma coisa que é prática da instituição, a gente segue as regras da casa. Mas eu sempre achei engraçado a gente ter, teoricamente, são 3 aulas, né? Então a gente tem 2 aulas, intervalo, mais uma aula. E poderia ser o quê? Pega a carga horária total, quando der metade, corta no meio, dá um intervalo, voltamos depois desse intervalo
e continuamos e fechamos. Mas, enfim, já é assim há muitos e muitos anos, não seremos nós que iremos mudar. Dando sequência na aula, nós vamos para a sessão 2.2, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação,